Você já sentiu que Deus colocou algo grande dentro de você, mas parece que existe uma força invisível te impedindo de avançar? Você vê outras pessoas realizando sonhos, impactando vidas, crescendo seus chamados, enquanto você continua esperando o momento perfeito, a aprovação das pessoas ou a confiança chegar. E se eu te disser que o maior obstáculo para viver o seu propósito talvez não esteja fora de você, mas dentro de você? Hoje eu quero conversar com você sobre a coragem de ser quem Deus te criou para ser. Você está preparada? Eu sou Ingrid Valesca, mentora de desenvolvimento humano e negócios digitais com propósito. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Nesse canal nós falamos sobre propósito, identidade, fé, inteligência emocional e viver tudo aquilo que Deus sonhou para você. Falamos também sobre fonte de renda, empreendedorismo com propósito, então fica aqui comigo. Existe uma frase que toca profundamente meu coração. Muitas pessoas morrem sem nunca terem se tornado quem Deus a chamou para ser. Não porque não tinham talento, não porque Deus não as amava, mas porque tiveram medo. Medo de errar, medo da crítica, medo da rejeição, medo de não serem suficientes. A verdade é que o inimigo nem sempre precisa destruir alguém. Muitas vezes basta mantê-la escondida. Porque uma mulher escondida não impacta, uma mulher escondida não inspira, uma mulher escondida não manifesta tudo aquilo que Deus colocou dentro dela. Então, vamos falar do primeiro bloqueio, que é o medo da rejeição. Quantas vezes você deixou de fazer algo porque pensou: o que vão pensar de mim? Vão me julgar, vão rir de mim. Jesus, ele foi rejeitado. Os profetas foram rejeitados. Os discípulos foram rejeitados. Então, por que imaginamos que viver nosso chamado não terá oposição? A rejeição das pessoas não pode ser maior do que a aprovação de Deus. Quando você vive tentando agradar todo mundo, acaba desagradando a si mesmo e ignorando aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem um versículo que diz: porque procurei agora favor dos homens ou favor de Deus? Em Gálatas fala. Outro bloqueio é a comparação. Que é muito comum, né? As redes sociais fizeram muitas mulheres acreditarem que estão atrasadas, mas Deus não trabalha com cópias, Deus trabalha com originais. A sua história é única, o seu processo é único, o seu chamado é único. A comparação faz você ignorar aquilo que Deus já te deu para focar no que Ele deu para outra pessoa. E isso gera frustração. Quando você entende quem é, para de competir. Outro bloqueio bem interessante é a baixa autoestima. Muitas mulheres amam a Deus, mas não conseguem enxergar a si mesmas. Elas acreditam em Deus, mas não acreditam que Ele possa usá-las. Sentem-se pequenas, incapazes, insuficientes. Mas a autoestima saudável não é pensar que você é melhor do que os outros. É concordar com aquilo que Deus diz sobre você. Se Deus te chamou, Ele já sabia das suas limitações. Se Deus te escolheu, Ele já conhecia suas fraquezas. E mesmo assim Ele disse: eu quero você. Antes de Deus dar uma missão para alguém, Ele estabelece identidade. Foi assim com Gideão, antes da batalha. Deus disse: homem valente. Gideão não se via daquela forma, mas Deus o via. Talvez você hoje esteja nessa situação, olhando para suas limitações, mas Deus está olhando para o potencial que colocou dentro de você. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa se tornar quem Deus já sonhou que você fosse. E por que eu gravei esse vídeo? Porque eu sinto que existem mulheres assistindo esse vídeo que estão esperando há anos um sinal. E talvez esse vídeo seja uma confirmação. Volte a sonhar. Volte a acreditar. Volte a construir.
Volte a servir, volte a cantar, volte a empreender, volte a escrever, volte a se posicionar. O seu chamado não expirou. O propósito de Deus para a sua vida continua de pé. Deus te abençoe e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber notificações, tá bom? Beijo e até a próxima!